É bastante lamentável que o que causou a queda do diabo ainda esteja liderando a queda de muitos hoje. O orgulho fará com que uma pessoa sofra em silêncio quando deveria clamar por ajuda. Como vou descer tão baixo para pedir ajuda? Ele diria. Algumas pessoas preferirão viver em seus pecados do que buscar aconselhamento e serem livres. O orgulho tem levado à quebra de várias casas em nossa sociedade. Marido, se você estiver errado, apenas peça desculpas. Esposas, se vocês estiverem erradas, apenas peçam desculpas. Não deixem o orgulho arruinar seu casamento. Seu relacionamento e casamento são mais importantes do que o orgulho. Até que o orgulho seja eliminado dentro de sua família, casais continuarão desistindo de seus casamentos. Pedir desculpas faz uma grande diferença em um relacionamento. Um homem orgulhoso fará de tudo para obter uma posição de liderança. Ele continuará buscando oportunidades para se impor sobre as pessoas. Se você encontrar alguém que sempre se acha certo e não aceita correção, essa pessoa está cheia de orgulho. Ninguém na Terra está sempre certo. Agora, quero falar com você sobre algo que mostra orgulho na vida de um filho de Deus. Muitas pessoas nem sabem disso, mas isso é um sinal de que o orgulho está em suas vidas. Estou falando da falta de oração. A falta de oração é um sinal que mostra que o orgulho está correndo solto em sua vida. A Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar o meu rosto e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora concentre-se nesta frase: se humilhar, orar, buscar o meu rosto. É preciso humildade para depender totalmente de Deus por meio da oração. Quando acordamos e passamos o dia sem orar a Deus, isso pode significar que achamos que podemos lidar com os assuntos do dia sem a ajuda de Deus. Colocamos Deus de lado e dizemos: não se preocupe, Deus, tenho este dia sob controle. Sou o capitão do meu próprio navio e vou comandar o meu dia hoje. Não sabemos o que a vida pode nos reservar naquele dia, e é preciso a graça de Deus para passar vitoriosamente por cada dia. Neste versículo, vemos que uma das coisas que estava impedindo as pessoas de Deus de orar e buscar o seu rosto era o orgulho. Às vezes, nossa carne deseja fazer as coisas por conta própria, sem a ajuda de Deus. É preciso humildade para pedir a graça de Deus. A casa de Deus é um lugar onde você deve ir para ouvir a verdade e orar. Em uma igreja onde a oração está ausente, o poder de Deus está ausente. Em uma igreja onde eles marginalizaram a oração, a presença de Deus se foi. Vou lhe dizer a verdade. O Espírito de Deus nunca cairá em um lugar onde a oração não está presente. O Espírito não cairá em um lugar onde a oração foi reduzida a nada. Quando os seguidores de Jesus estavam no cenáculo, eles não estavam brincando. Essas pessoas não estavam fazendo compras ou contando piadas apenas para passar o tempo. Eles não foram ao cenáculo para um desfile de moda, mas foram lá para orar fervorosamente. Eles oraram e continuaram orando até que o Espírito de Deus descesse. Atos 1:14. Todos esses continuavam unânimes em oração e súplicas, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles sabiam que o Espírito não viria a um lugar de entretenimento, mas a um lugar de oração. Eles não pararam de orar até que as orações eficazes fossem feitas. Em muitas igrejas chamadas de Casa de Deus, nunca haverá testemunhos genuínos. A Casa de Deus é um lugar de oração. Não estamos reunidos para fofocar, zombar das pessoas, socializar ou vender algo. A Casa de Deus é uma casa de oração. Se você se esquecer da oração e se limitar a se entreter, estará afastando o Espírito de Deus. Se o lugar que você chama de Casa de Deus não está ajudando em sua vida de oração, você precisa se mudar. Você precisa encontrar um lugar onde crescerá. O mais importante é a oração. Como você pode se chamar de cristão e não conseguir orar? Como pode dizer que vai a um lugar chamado Casa de Deus e não consegue orar em unidade? Você precisa abrir os olhos. Muitos cristãos não conseguem ir a igrejas que não os entretenham. Eles transformaram as igrejas em lugares de diversão e esqueceram a oração. Não conseguem suportar a verdade. Se um pastor lhes diz a verdade, rotulam-no como um pastor antigo. Se um pastor prega sobre o arrependimento, são rotulados como um pastor antigo. A casa de Deus não está lá para entretê-los e permitir que permaneçam em seus pecados. Muitas igrejas estão entretendo as pessoas diretamente na escuridão eterna, onde experimentarão apenas choro e ranger de dentes pela eternidade. Precisamos permitir que a casa de Deus retorne ao seu estado original.
a sua ordem original, que é uma casa de oração. Jesus está nos chamando hoje. Jesus está dizendo a todos para mudar. Jesus quer restaurar a igreja ao seu estado original. Jesus quer que a verdade seja falada na casa de Deus. Chega de fofoca na casa de Deus. Você pode pensar que esta mensagem se refere apenas ao prédio da igreja, mas também se refere ao seu coração. 1 Coríntios 6, 19 diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O templo que Jesus quer que você limpe primeiro é o seu coração. Você permitiu estranhos em seu coração que Deus não permite? Você permitiu a luxúria entrar e dominar sua vida? Você precisa limpá-los agora. Seu coração é um lugar de oração. Sua vida é um lugar de oração. A Bíblia diz que você deve orar sem cessar. Deus é um Deus que responde às orações. Você sabe como é maravilhoso receber uma resposta para a sua oração. Saber que o ser mais poderoso de todo o universo ouviu você e respondeu à sua oração. Deus ainda responde às orações. Deus ainda ouve seu povo e fala com eles. Este é o momento em que nós, como corpo de Cristo, precisamos voltar ao lugar da oração, para nos comunicarmos com Deus e para termos um relacionamento com Ele. Precisamos orar. Encontre tempo para estar sozinho com o Senhor, mesmo que seja quando você está dirigindo para o trabalho. Ore a Deus em seu carro, fale com Ele. Ore antes de fazer um exame importante, fale com seu Salvador. Então, a oração deve ser um estilo de vida para nós. Descobri que orar com outros irmãos pode nos ajudar a melhorar nossa vida de oração também. Provérbios 27, 17. Diz que o ferro afia o ferro, assim o homem afia o semblante do seu amigo. Quando oramos com outros crentes, recebemos insights e força para nos ajudar a orar quando estamos sozinhos. Quanto mais você se associar com pessoas que oram, mais orante você se tornará. À medida que desenvolvemos consistência na oração, aprenda a orar de acordo com a palavra de Deus. Orar com as Escrituras é a melhor maneira de orar. A palavra de Deus e as orações são complementares. Os primeiros apóstolos disseram que dariam continuidade à oração e ao ministério da palavra. Atos 6, 4. Quando oramos de acordo com a palavra de Deus, nossas orações recebem respostas. Devemos viver com total convicção de que Deus deseja que o conheçamos, mas não podemos conhecê-lo sem a oração. Portanto, Ele garante que o ajudante que está ao nosso lado e que habita em nós nos ajudará a orar. O Espírito Santo age como um auxiliador poderoso em nossas orações, desempenhando um papel fundamental em nossa comunicação com Deus. Em primeiro lugar, Ele nos capacita a orar de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, não sabemos como orar ou o que pedir, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é o nosso ajudador e consolador. Romanos 8, 26. Ele conhece os pensamentos e desejos mais profundos de nosso coração e os apresenta a Deus de maneira perfeita, alinhando nossas petições com os propósitos divinos. Enquanto oramos, o Espírito Santo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis.